Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por essa energia que nos envolve em um só coração e em um só pensamento, essa energia que nos eleva até Jesus e para que possamos estar abertos para acolher o ensino do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar a nossa quarta-feira acolhendo dentro da nossa alma uma gota de esperança, uma gota de consolação, uma gota de ensino dessas páginas abençoadas do Evangelho. Queridos amigos e amigas, hoje nós iremos refletir lá no capítulo 21, item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Hoje nós conversaremos um pouquinho aqui sobre quem são os verdadeiros profetas que vêm em missão aqui na Terra para nos amparar. Como reconhecer se eles são realmente profetas enviados de Deus? Hoje nós conversaremos um pouquinho sobre esses pontos, essa será a base da nossa reflexão. E para a gente começar, é importante a gente compreender um pouquinho o que é ser profeta. O que são profetas? Então, se a gente buscar o significado da palavrinha profeta, a gente vai encontrar que se trata daquela alma que vem anunciar ou fazer previsões dos desígnios divinos. Ou seja, a gente pode compreender como profeta e um missionário de Deus. E recorrendo ao Livro dos Espíritos, na questão 624, é também nos iluminado um pouquinho sobre os caracteres desses verdadeiros profetas. Os bons espíritos, nesta questão 624, vão responder a Kardec o seguinte: o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Olha que interessante, porque os bons espíritos colocam aqui já de cara pra gente uma das características dos verdadeiros profetas, que são missionários de Deus, que são enviados e que a gente o reconhece muito mais pelas suas palavras, pelas suas ações, pelos seus comportamentos, pela sua conduta. Ou seja, a gente reconhece o verdadeiro profeta pelo fruto que a árvore dele concede a nós. E lembremos que esses corações, essas almas evoluídas que vêm em missão a Deus, já são espíritos mais evoluídos que nós, que têm um conhecimento intelectual, um conhecimento moral muito mais à frente e desenvolvido que o nosso. Então eles vêm em missão para ajudar e amparar a nossa humanidade no desenvolvimento também moral e intelectual. Então eles estão em nossa frente, são espíritos que já são mais evoluídos, que já passaram por provas, por expiações de outras e outras existências e tendo alcançado um progresso acima do nosso, eles podem retornar em missão para amparar a nossa humanidade. O Evangelho, ele traz um trechinho para nós muito interessante sobre as características desses verdadeiros profetas, visto que a Terra, o Evangelho coloca isso, a Terra passando por uma transição planetária, passando por um período de renovação, o Evangelho nos esclarece que podem surgir nesses tempos os ditos falsos profetas, que são aqueles que se dizem enviados de Deus, os falsos cristos, que dizem ser os enviados do nosso amado Pai estarem aqui em missão, porém a conduta deles vai um pouquinho ali divergente, desvia do que a gente realmente se enxerga e como um verdadeiro profeta, porque o verdadeiro profeta é aquele coração humilde, é aquele coração que vive em caridade, é aquele coração que vive em amor. O Evangelho coloca aqui, que é aquele que justifica a sua missão pela sua superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. É o fruto que a árvore concede. Lembremos de Jesus.
Jesus é um grande exemplo para nós. Ontem nós conversamos um pouquinho de como Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia da nossa humanidade. A vida inteira do Cristo é um exemplo vivo para todos nós de jornada, que nos inspira a transformação. Jesus falou sobre o perdão, mas ele exemplificou e viveu o perdão para nós. Jesus falava sobre o amor, mas ele viveu e exemplificou o amor para nós. Então, todos os ensinos que Jesus passava, ele vivia. Ele exemplificava na vida dele para que nós pudéssemos sentir, viver também na nós, nos sentir inspirados para essa mudança. Então, esses espíritos benevolentes, essas almas mais evoluídas que vêm à Terra nesses momentos de transição, nesses momentos de renovação, para nos amparar no progresso moral e intelectual, são almas que estão muito à frente de nós moralmente, que vivem a humildade, que vivem a caridade e que colocam muitas vezes, o Evangelho coloca essa uma das características, colocam a vida do próximo à frente da delas, porque eles estão ali em missão, vêm para viver a missão, para amparar e ajudar. O foco deles é realmente amparar o desenvolvimento da humanidade. Então, sobretudo, reconhecer o verdadeiro profeta é ver quais são os frutos que a árvore dele está concedendo em amparo à humanidade. Queridos amigos e amigas, gostaria de encerrar a nossa mensagem de hoje do Evangelho com uma frase também que se encontra na passagem que o Evangelho nos diz que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem aquilo para que foram chamados pela força do seu gênio. É o que nós acabamos de dizer aqui. Eles realmente vivem para cumprir a missão que vieram. E quando a gente para poder ter um olhar mais criterioso, um olhar mais delicado, é possível a gente enxergar esses coraçõezinhos que são realmente fachos de luz que vêm amparar a Terra no progresso, que seja intelectual, que seja no progresso moral, que vem nos inspirar a reforma, a gente seguir um novo caminho, a gente se transformar também. Então, sobretudo, nesses tempos de renovação, nesses tempos de transição planetária, é importante a gente lapidar o nosso olhar e estar sempre atento, não só à aparência da árvore, mas ao fruto que ela concede, não só às palavras floreadas, mas qual é o fundo das palavras? O que essas palavrinhas estão promovendo no nosso coração de inspiração para a mudança no bem? Queridos amigos e amigas, vamos encerrar aqui hoje com Jesus, nos lembrando novamente que o Cristo é o nosso grande modelo e o nosso grande guia. Quando a gente fala aqui de grandes espíritos que vêm à Terra para ajudar, para amparar nesses momentos de renovação do nosso planeta, lembremos sempre de Jesus, porque ele foi o principal exemplo que esteve aqui conosco para nos inspirar à mudança. Tiveram muitos espíritos, sim, benevolentes que estiveram em missão aqui e ajudam a Terra até os dias atuais. Mas Jesus é o primeiro, porque ele é o nosso modelo e ele é o nosso guia. Queridos amigos e amigas, essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estão aqui nestes minutinhos, iniciando o seu dia, ouvindo a nossa reflexão. Fiquem em paz, que o amor do nosso Jesus, nosso amado Jesus, se faça presente na nossa vida e que possamos hoje levar de ensino da nossa passagem o lapidar o olhar. Quando a gente se deparar com certas, porque de frente para os profetas, a gente se depara com certas revelações, com informações. Quando a gente se deparar com isso, vamos lapidar o nosso olhar para que ele fique um pouquinho mais sintonizado com Jesus. Porque quando a gente sintoniza o nosso coração, o nosso olhar com o alto, a gente está voltado para o amor. E aí a gente consegue focar mais no fruto do que só na beleza da árvore. Fiquem em paz, que Jesus se faça presente conosco hoje e sempre. Que assim seja.